Salve Maria, viva Cristo Rei, seja bem-vindo ao nosso canal, os Legionários da Trindade, né? Meus irmãos, vamos dar continuidade, né, nossos estudos. No vídeo passado nós fizemos uma pequena introdução sobre em defesa da fé católica, né? Então nós vamos começar aqui hoje com um tema, né, que não é uma coisa muito estranha, né, no meio protestante, né, lá de onde eu vim, alguns anos atrás, que eles têm uma característica sola escritura, né, quer dizer, para eles, né, é só as escrituras, né, não tem mais outra fonte de revelação, não tem tradição, não tem magistério, quer dizer, só a Bíblia, né? Mas será que é dessa maneira mesmo? Então nós debatemos um vídeo passado sobre as meias verdades, né, que o protestantismo prega, né? E a partir de agora nós vamos ver, né, somente a Bíblia, né, como eles costumam falar, está na Bíblia, se não estiver na Bíblia eu não acredito. Esse é um slogan muito bem conhecido do meio dos protestantes, né? Em 2 Timóteo 2,15, diz assim, ó: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Olha aqui, o próprio Paulo já fala da tradição, né? Já fala do ensino oral, do ensino escrito. Isso aqui está bem claro aqui, meus irmãos. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem ver isso, né? Para os protestantes, a Bíblia é a única regra de fé, ou melhor, a Bíblia é a autoridade máxima da igreja. Mas será que esta também era a fé dos primeiros cristãos? Vamos decorrer nesse estudo, né? Não é um estudo pequeno, mas vamos ver até onde nós vamos e se não der para terminar, nós vamos dar continuidade em outro vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que preciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A doutrina da Igreja vem do ensino oral que Cristo deixou para os apóstolos. Note que nos primeiros 4 séculos, muitos cristãos nasceram, viveram e morreram, sem mesmo saber quais eram os livros que deveriam compor a Bíblia. Nos primeiros 4 séculos, a Igreja vivia somente da tradição e do magistério. Vejam, meus irmãos, o quão o protestantismo não presta atenção no que a história conta, né? Veja, nos primeiros 4 séculos não existia Bíblia formada igual nós estamos aqui hoje com ela debaixo do braço, né? Os protestantes carregam ela para cima e para baixo debaixo do braço. Não existia. Quem formulou a Bíblia, muitos deles na ignorância não sabem, e muitos deles sabem e não contam. Quem formulou a Bíblia como está hoje, toda bonitinha, né? Os 72 livros, que é da Bíblia Católica, e 66 da Bíblia Protestante. Quem fez a Bíblia foi a Igreja Católica. Quem chegou primeiro foi a Igreja e não a Bíblia.
Isso está muito claro, é só vocês prestar atenção. Os primeiros 4 séculos não tinha Bíblia formada. Então como é que os apóstolos pregavam, como é que os apóstolos, os discípulos de Cristo pregavam? Era através da oral, a tradição oral, passando de um para outro, né? Foi com base na tradição apostólica, é que o magistério católico, o magistério é o corpo governante, né? Os bispos, os apóstolos formam e definiu o catálogo sagrado, né? Que é a Bíblia hoje, que a gente conhece. Você que é safadinho, você vai gostar desse lançamento aqui. Isso mostra claramente que a Bíblia é filha da igreja e não o contrário. A Bíblia não veio primeiro. Quem veio primeiro foi a igreja e não sua mãe. Como diz meu amigo professor Carlos Ramalhete, né? Pode algo maior sair do algo menor? É claro que não. A própria Bíblia declara que a igreja é a coluna e fundamento da verdade, 1 Timóteo 3,15. A igreja é tão anterior à Bíblia que a própria igreja é citada na Bíblia. A doutrina protestante, sola escritura, somente as escrituras, não encontra amparo na tradição apostólica, na fé dos primeiros cristãos e nem nas próprias escrituras. Entendem? Vamos utilizar a própria Bíblia para desmanchar tal doutrina. A Bíblia não contém toda a revelação. Vocês sabiam disso, meus amigos protestantes? Vocês que estão vendo esse vídeo. Nem tudo está revelado dentro da Bíblia. Tá? Em João, preste bem atenção, João 21, 25, diz assim, ó. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. O testemunho do apóstolo fala tudo, nem tudo que Jesus ensinou e realizou foi escrito, mas ficou mantido aonde? Na tradição apostólica, no ensino oral. Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. Atos 1:3. O que Jesus ensinou nos apóstolos nesses 40 dias após sua ressurreição não foi importante? Será que Jesus esteve com eles à toa? A Bíblia não nos revela o que Jesus ensinou neste período de 40 dias que Jesus esteve com os apóstolos. Mas a tradição apostólica, sim. O ensino oral, irmãos. Entendem? Jesus passou 40 dias depois da sua ressurreição ensinando continuamente os apóstolos. Muitas coisas que foi ensinada para os apóstolos não estão reveladas aqui na Bíblia. Tenho muito a vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar face a face, para que nossa alegria seja completa, segundo João 1:12. Tenho muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te. Brevemente falaremos face a face, boca a boca. 3 João 1:13-14. São João ensinou muitas coisas oralmente, não por escrito. É a oração da fé salvará o doente.
e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5,10. São Tiago Menor recebeu tal instrução da tradição apostólica, já que em nenhum lugar da Bíblia nosso Senhor Jesus Cristo ensinou tal coisa. A tradição apostólica tem autoridade. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, 2 Tessalonicenses 2,15. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confiai-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem a outros. 2 Timóteo 2,2. Ó Timóteo, guarda o depósito, a tradição, que te foi confiado, tendo horror aos clamores, vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência gnose. 1 Timóteo 6,20. E os cristãos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2,42. E quando Paulo, Timóteo e Silas iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Atos 16,4. Forte testemunho da ação do magistério da igreja no cristianismo primitivo. Este é o testemunho da própria Bíblia sobre a doutrina protestante da sola Escritura. Então, muitas coisas, meu irmão, que Paulo ensinou, não foi escrito nas suas próprias cartas, mas passado pela tradição, pelo ensino oral. E tem tanta autoridade como o ensino escrito. Vamos passar para outra parte aqui, o problema da autoridade na sola Escritura. A reforma protestante, iniciada pelo monge Augustino Martinho Lutero, promoveu no cristianismo o falso princípio da sola Escritura, somente as Escrituras. Segundo este falso princípio, a igreja deve ter como doutrina somente o que estiver fundamentado na Escritura. É injusto dizer que Lutero tenha inventado a sola Escritura. Estudos mostram que antes de Lutero, outros teólogos já defendiam tal princípio, como é o caso de John Wycliffe. Este pilar da doutrina protestante apresenta vários problemas de sustentação, o que tem resultado na divisão do protestantismo em cada vez mais seitas com doutrinas cada vez mais divergentes. Este artigo vem tratar especificamente de um destes problemas, que é o problema da autoridade. Até o século XVI, quando surgiu a Reforma, comumente se cria que a Igreja Católica possui autoridade para definir questões de moral e fé. A Igreja era tida como mãe e mestra dos cristãos. Lutero veio no caminho contrário, exatamente questionando esta autoridade. Para ele, somente a Sagrada Escritura é a única autoridade em questão de fé e moral para os cristãos. Basicamente, a doutrina luterana da sola Escritura é composta pelos seguintes princípios. Somente a Escritura deve ser usada como fundamento da fé cristã. Somente a Escritura é a autoridade única e última para os cristãos. Embora
o primeiro princípio tenha deixado lacunas enormes quanto ao que é a palavra de Deus no protestantismo, o segundo princípio é a fonte das contínuas divisões no protestantismo. Toda lei possui a sua autoridade, pois foi criada para ser respeitada e tem como objetivo algum bem comum. Tal é o caso das constituições nacionais, das leis de trânsito, das leis penais e etc. No entanto, toda lei, em qualquer lugar que seja, necessita de uma autoridade que a interprete e a faça cumprir. Na verdade, toda lei, por mais autoridade que possua, não possui autoridade sozinha, depende de uma outra autoridade, para que os benefícios que foram objeto da lei sejam alcançados. Por exemplo, como se resolveria os casos penais sem a autoridade dos juízes que analisam os casos e interpretam a lei e dizem quem está certo e quem está errado. Provavelmente esses casos não se resolveriam nunca, pois as partes envolvidas dariam a interpretação da lei segundo seu entendimento. E é assim que o protestantismo faz. Eles não têm uma autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. Eles, cada um se acha juiz da Bíblia. Cada um se acha na autoridade de interpretar a Bíblia. E é claro, irmãos, mais do que claro que isto gera confusão, divisão, como é o protestantismo de hoje, dividido em 30, 40 mil seitas diferentes, cada uma querendo dizer o que é a interpretação, que é a autoridade na interpretação da Bíblia. Cada cidadão que bota a Bíblia debaixo do braço se acha no direito de dizer que tem a interpretação da Bíblia, que basta ler, que basta pedir ao Espírito Santo para dar entendimento das Escrituras. Mas aí eu vos pergunto, que espírito de confusão é esse que dá interpretação diferente para cada a cabeça dessa que se diz entender a Bíblia? Então, irmão, a Bíblia não é para ser interpretada por cada um. Ela necessita de uma autoridade, de um juiz, de alguém que interprete e diga, ó, isto aqui é assim, isto aqui é assado. E a igreja faz este papel. A igreja tem a autoridade dada por o próprio Jesus Cristo, tá? Se vocês não sabem disso, a igreja tem esta autoridade. O magistério, os apóstolos, discípulos, bispos da igreja, eles que interpretam as Escrituras. Não quer dizer que cada um de nós não possamos ler a Bíblia, mas interpretar, aí é onde está o grande problema. Tá bom? Para exemplificar melhor, imagine uma batida no trânsito entre um carro e uma moto em um cruzamento. Sem a autoridade competente que vai avaliar a quem está correto e quem está errado, provavelmente cada um dos motoristas pegaria seu código de trânsito e começaria a dizer que ele está certo e o outro errado, baseado no artigo tal e tal. Aonde chegaríamos se o mundo funcionasse desta forma, né? Uma verdadeira anarquia, tá? Cada um se achando autoridade. Em lugar algum, é claro, viveríamos num verdadeiro faroeste, com cada um aplicando o seu entendimento da lei vigente, porque não existe nenhuma autoridade que tenha autoridade de ligar ou desligar. Mateus 16, 18, 19, leiam lá. Jesus dando autoridade aos discípulos.
É exatamente esse problema que o protestantismo vive. Como não existe uma autoridade que interprete oficialmente a Escritura, né? Lá no meio dele não existe essa autoridade, cada um interpreta do jeito que quer. Cada confissão protestante interpreta a Escritura conforme entende ou ouvem. E a unidade doutrinária, que é uma característica da verdadeira fé cristã, Efésios 4, 5, uma só igreja, uma só fé, um só batismo, torna-se algo impossível. É claro que todo cristão deve ter acesso à Escritura e pode lê-la. No entanto, sem um magistério oficial, uma autoridade oficial, é impossível chegar à unidade em questão de moral e fé. E é exatamente o que acontece hoje. Tantas doutrinas, tantas interpretações errôneas sobre a questão de moral e fé. Cada um diz o que quer, cada um interpreta do jeito que quer. E as coisas de Deus, meus irmãos, não é chafurdado, não é bagunçado assim não. O senhor Krog Tonning, famoso teólogo protestante norueguês convertido ao catolicismo, no século passado já afirmava que entrará à nossa presença uma comunidade protestante que está de acordo sobre um corpo de doutrina bem determinado. Nenhum. Portanto, uma confusão é a regra, mesmo dentre as matérias mais essenciais, tá? Dentro do protestantismo, é uma confusão. Curiosamente, o protestantismo, que se diz herdeiro da verdadeira fé primitiva, repugna a autoridade do magistério da Igreja Católica, que é a autoridade que a Igreja antiga se servia para chegar à unidade da fé. A realização dos inúmeros concílios regionais e gerais ou ecumênicos são a prova desta realidade. Inclusive, a palavra concílio vem de conciliar, que, aplicado à realidade da Igreja antiga, era a reunião dos bispos do mundo inteiro que tinham o objetivo de acabar com a dúvida e alcançar a unidade doutrinária. Finalmente, o pai da sola Escritura viveu bastante para testemunhar e confessar os malefícios de sua doutrina. Este não quer o batismo, aquele nega os sacramentos, há quem admita outro mundo entre este e o juízo final, quem ensina que Cristo não é Deus. Uns dizem isto, outro aquilo. Em breve serão tantas as seitas e tantas religiões quantas são as cabeças. Lutero escreveu isso aqui, meus irmãos. Martinho Lutero percebeu que a autoridade da Sagrada Escritura não podia se confundir com a autoridade de um magistério oficial que a interprete. Os anos que se passaram após a instituição da Reforma Protestante testificaram bem que Lutero, ao atacar a autoridade da Igreja como mãe e mestre de todos os cristãos, abalou grandemente os fundamentos doutrinários do cristianismo. Ora, se abalarmos o fundamento de uma casa, acabamos por comprometer toda a sua estrutura. Não é à toa que São Paulo afirmava que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Lutero, que fez germinar no cristianismo a semente da sola Escritura, também deixou para a posteridade a solução do problema que causara. Se o mundo durar mais tempo, será necessário receber de novo os decretos dos conselhos católicos, a fim de conservar a unidade da fé contra as diversas interpretações da Escritura que por aí correm. Lutero, Carta de Lutero a Zwingli, tal, página 289. A conclusão de Lutero ecoa até hoje. Infelizmente, continuamos constatando que a grande maioria dos protestantes continuam dormindo com um barulho desse. Veja, meus irmãos, né, o grande problema que a tal reforma protestante causou.
né? E causa até os nossos dias de hoje. Quer dizer que foi Martinho Lutero que descobriu a roda, né? 1500 anos de igreja para trás, ninguém sabia de nada, né? Não tinha autoridade nenhuma, a fé tinha se acabado, a igreja tinha deixado de existir. Ah, meus irmãos, vocês precisam estudar e comparar, principalmente ver a história da igreja, a verdadeira história da igreja católica, não essas que protestantes contam, não. Vá buscar, vai estudar a patrística, vai estudar a verdadeira história da igreja católica, você vai tomar entendimento de que esse cidadão chamado Martinho Lutero causou com a espiritualidade, com as doutrinas de Jesus Cristo nos últimos séculos, né? E essa confusão vai pernoitar ainda por muito tempo, né? Porque cada protestante é dono da sua verdade. E isso aí que gera a confusão e a separação cada vez mais do povo cristão, do povo de Deus. Esta é a verdade, doa quem doer. Salve Maria e viva Cristo Rei.